Olá, pessoal do Correio Cast, estamos aqui novamente mais um episódio, dessa vez dando continuidade à entrevista do Flávio César sobre ocultismo, e dessa vez nós vamos falar sobre pactos e rituais, dois temas também de grande relevância, muita curiosidade, e ele vai trazer muita explicação para a gente. Tudo bom, Flávio? Tudo, boa tarde. Boa Obrigado tarde. por estar aqui de novo. E aí, Flávio, o que você tem de novidade para a gente agora? Eu não tenho temas novos, eu tenho temas antigos, mas a questão da adaptação de todo esse processo ao cotidiano, que esse é o meu objetivo. Não é uma temática que tem uma finalidade somente de atrair curiosidade. Eu quero que ela seja útil para resolver problemas de atualidade. Principalmente que o que nós temos nos apercebido é o quanto que nós, humanidade, estamos com nossas almas doentes, né? O quanto que depressão, angústia, síndrome de pânico, ou fobias e tantos problemas ligados à alma, ligados à questão das emoções, têm afligido as pessoas. E no decorrer da minha caminhada, eu tenho visto o quanto que essas pessoas elas ficam perambulando de um lado para o outro, buscando uma solução para o problema, seja no catolicismo, seja no evangelho, seja no kardecismo, seja na Umbanda ou no candomblé, seja na cigana, seja no tarô, seja no búzio, seja na astrologia. Eu vejo o quanto que as pessoas têm direcionado suas ansiedades para solução dos seus problemas, né, das suas dúvidas. E eu tenho encontrado agora um oráculo novo, e eu tenho visto pessoas que têm estabelecido um relacionamento com inteligência artificial. Tem pessoas que têm colocado os seus anseios, suas dúvidas, suas dificuldades, direcionando para a inteligência artificial como se ela fosse um terapeuta. E isso é uma demonstração de o quanto nós estamos com um grande problema nas mãos. Isso é verdade. Inclusive, já foi feito alertas, né, sobre pessoas que estão recorrendo à IA, né, para consulta como se fosse terapia, porque já teve casos, inclusive, de suicídios, né? Sim. Então, não é uma coisa, realmente é um fato, uma notícia, né, importante, uma informação importante que você tem que passar para a gente. E da última entrevista agora, tem alguma coisa que você gostaria de falar? Tem. A última entrevista, a oportunidade que nós tivemos, eu vi que é um tema polêmico quando se fala de ocultismo, porque ela vem recheada com esse misticismo que eu tentei enfatizar. É como alguma coisa que é de comum acesso, ou todo mundo pode acessar essa informação, mas ela vem revestido com dogmas, com misticismos, com tabus, com um monte de coisa. E aí, quando chega essa informação, as pessoas, a primeira impressão é de uma repulsa, de uma resistência. É o preconceito. É a primeira coisa que se estabelece, a questão do preconceito. Justamente porque é da característica do ser humano ter medo daquilo que não conhece. Isso faz parte da nossa autossobrevivência. O medo é uma ferramenta de preservação. Então, eu observei e comecei a pensar sobre o impacto desse descortinar da palavra ocultismo, do que está oculto, porque aquilo que está oculto até o momento em que você não tem o conhecimento. Estava oculto. A partir do momento que eu tenho descortinar desse entendimento e eu dou os primeiros passos, foi até alguns exemplos que eu fiz questão de colocar, eu dou os primeiros passos para descortinar esse oculto, eu começo a ter a revelação daquilo que até então eu não conhecia. E lógico, eu não tenho pretensão de entrar a níveis de alta magia, não, mas eu tenho a pretensão e é o objetivo de que essa ferramenta ela seja aplicada a nível de autoconhecimento. E é muito importante frisar que, na maioria das vezes, aquilo que nós vamos nos deparar não é o quanto eu sou bonito, ou o quanto eu sou sábio, ou o quanto eu sou bacana, ou o quanto eu sou legal, ou o quanto eu sou carismático, ou inteligente, as minhas virtudes. O impacto desse conhecimento, eu gosto de comparar a alguém que estava numa caverna, passou toda a sua vida numa caverna escura, e aí, de repente, por um evento natural, entrou na caverna um facho de luz.
E ali, aquele facho de luz que entrou naquela caverna fez manifesto toda a sujeira, toda a podridão, o estado deplorável que estava aquela pessoa, sem banho, sem cuidados, sem higiene. Então, a luz que ali manifestou, ela não manifestou de nada bom. Pelo contrário, ela manifestou a condição humana na ignorância, nas trevas. E esse impacto da realidade deve ser extremamente complicado. Mas essa ferramenta, ela tem essa finalidade da verdade. Não é verdade do outro, não é verdade da religião do outro, é a minha verdade enquanto eu, ser humano, no momento em que estou vivendo. Porque eu posso comprar uma roupa de marca, eu posso comprar um carro de última geração, eu posso comprar um celular de último modelo, eu posso me apresentar nas redes sociais como um personagem elaborado, muito bonito, muito feliz, muito alegre. Mas, na essência, de verdade, que é o que importa, isso não aparece nas fotos. Essa essência verdadeira não aparece no Instagram. Essa essência verdadeira, normalmente, é aquilo que o indivíduo e ele mesmo vive no cotidiano. E há uma deterioração dessa imagem do conflito gerado com o passar do tempo, porque nós vamos sendo constrangidos a enfrentar essa realidade e nós entramos na negação dessa imagem e aí nós começamos a recorrer, como eu disse, numa oportunidade, a subterfúgios. Buscar alguma coisa. Alguma né? coisa para solucionar isso. Uhum. Porque A pessoa entra até numa crise existencial, Isso. vamos se dizer, né? É, A gente vê os exemplos dos influencers. Quantos aí estão deixando a rede social? Artistas, né? artistas, Estão deixando as redes sociais, estão deixando... Porque é ali uma fantasia. Atrás de uma foto tem 3, 4, 5 pessoas da equipe que monta aquele cenário, nós está Sim. falando, monta aquele cenário e de repente a pessoa acorda naquele dia que não está bem, mas tem aquele cenário todo montado e aí eu acredito que aí ela deve cair na real. Peraí, Sim. mas como é que eu vou sorrir sendo que eu não estou nesse emocional, né? Nessa Sim. energia, né? Sim. E aí que a gente está vendo, tipo, é uma crise existencial, né? Qualquer momento da vida pode acontecer. É muito interessante que na doutrina espírita kardecista, quem gosta de estudar o kardecismo sabe muito bem que quando se discorre sobre um processo obsessivo, lá fala muito claro que a pré-obsessão ela é a fascinação, é o fascínio. E normalmente o fascínio não são com ideias negativas. Você não vai se fascinar com aquilo que não é bom. Sim. Então, quantas pessoas, vamos dizer assim, absorvem essa ideia de que são capazes, que são inteligentes, que são acima da média. É um processo de fascinação em relação àquilo que o ser humano às vezes não é. Nós somos normais, limitados, frágeis, fracos, complicados. E na verdade, nós às vezes queremos vender essa imagem que não é a real. Então, assim, essa ideia do fascínio, eu me recordo de um fato de uma pessoa que se propôs a fazer psicografia, porque foi um modismo dentro da doutrina espírita kardecista de ser psicógrafo, né? Tinha o exemplo de Chico Xavier e de tantos outros, e aí começaram as psicografias. E aí você viam pessoas que se debruçavam horas e horas ali fazendo psicografia e às vezes editavam livros, mas quando você ia fazer aquela prova da peneira, da verdade, do conteúdo, você via que às vezes o personagem que se manifestava como escritor e a mensagem não condizia. Então, aquela pessoa não aceitava que ela estava debruçando ali horas e horas, fazendo aquele livro, mas ele estava num processo de fascínio, já num processo de obsessão. Tinha alguém ali inspirando toda aquela história, consumindo o tempo daquela pessoa, consumindo a energia daquela pessoa, fazendo com que ela acreditasse em alguma coisa, enquanto aquilo, na verdade, só estava na cabeça dela. E é muito interessante que quando esses processos eles se instauram, mexe diretamente com a nossa vaidade. Ele faz com que nós queremos sobressair, queremos palco, queremos holofote. E enquanto o conhecimento de fato, ele nos diminui.
O conhecimento de fato, ele faz com que nós venhamos a nos enxergar, como a história do indivíduo na caverna, sujos, nus, maltrapilhos, com muita sujeira que nós mesmos causamos à nossa volta e que às vezes nós relacionamos com essa sujeira que nós causamos ali, que nós proporcionamos por falta de conhecimento. E esse processo que nós estamos buscando, ele tem essa finalidade desse impacto, esse impacto com a realidade. E se ela for a pior, e se você abrir os seus olhos e se ver dentro de um buraco, entenda que você cavou o buraco, pá por pá, balde por balde, você deslocou toda essa terra que hoje foi colocada para fora e você dentro de um buraco. E ali você se vê nessa condição e vem aquela pergunta, e agora, né? E agora? Como sair desse imbróglio? E muitas pessoas, elas vão se enredando em situações. Eu já tive experiências de pessoas que buscaram o autoextermínio por R$20, porque estava devendo R$20. É complicado. A coisa foi construída para ela, na mente dela, de uma maneira que ela viu que aquela dívida, aquele dinheiro que foi desviado ali, era algo impossível de ser solucionado. Então, a porta de saída, a opção que se deu foi essa. Olha, então você não tem mais jeito, não tem mais jeito para você. Eu estou dando um exemplo pelo o teor do problema que se manifesta na mente da pessoa, na sugestão da mente da pessoa nesse processo e leva com que ela dê cabo da sua própria vida. Lógico, tem situações mais complexas, Sim. Mas eu quis dar essa como exemplo, porque é uma coisa que qualquer um poderia ajudar porque a mente a solucionar. Mas o processo instaurado na mente faz com que a pessoa enxergue a situação num volume muito maior do que ele realmente é. Mas como se blindar, então? Primeiro, existe uma ferramenta que é muito importante, que é a fé. E essa fé não é a fé na religião, não é a fé do judeu, nem a fé do cristão, nem a fé do muçulmano. A fé é uma disposição da mente. A fé é algo bioquímico. Como eu disse na outra oportunidade, é possível se quantificar quimicamente a ação no organismo de quem tem uma fé e de quem não tem fé. Agora, é interessante que quando se fala da depressão, a depressão ela é um processo bioquímico. Sim. E se eu estou dizendo que a fé é uma disposição da mente, você pode encontrar pessoas que elas não têm fé, não é porque não querem, é porque depressão, elas estão dentro de um buraco. Elas estão numa condição onde elas não são alcançadas por essas ferramentas comuns de auxílio. Então, precisamos criar dispositivos de fato. E esse dispositivo de fato, ele tem que ser uma combinação terapêutica. Eu não posso dizer para uma pessoa que está num processo que eu vou resolver o problema, que a minha religião vai resolver o problema, que eu vou fazer um trabalho na encruzilhada que vai resolver o problema, que ela vai amarrar uma fita no braço e vai resolver o problema, que ela vai fazer uma novena ou vai resolver o problema. Não. Nós temos que ter essa sensibilidade de ver primeiro essa interação terapêutica que envolva análise, envolva medicamento, envolva o processo terapêutico de entender como que essa pessoa se relaciona com ela mesma, através da psicanálise, através de, como eu disse, de processos terapêuticos, onde ela vai manifestar aquela necessidade. O autoconhecimento, né? De como ela se vê em relação à sua própria existência. E que ela vá... Eu gosto muito do exemplo de quando nós estamos em casa, aí você junta o lixo e coloca o lixo na sacola, põe lá fora, e aí o caminhão vem, passa, recolhe o lixo e leva para um depósito que você não sabe onde é. Mas tem pessoas que, psiquicamente falando, elas fazem esse processo. Só que quando ela coloca o lixo, que ela descarta o lixo, ela fica num processo de querer
voltar ao lixo e remexer o lixo e trazer todo o lixo de volta. Psiquicamente falando, são pessoas que vivem no tempo psíquico do passado. Então, elas ficam ressignificando todo um processo, porque, na verdade, passado, presente e futuro é uma condição mental. O meu passado, só existe na minha mente. Ele não existe mais na mente de ninguém. O seu passado só existe na sua mente. Mesmo você tendo seus irmãos e irmãs e pais que foram criados na mesma casa, o seu tempo psíquico do passado existe na sua mente. Está tudo organizadinho aí, de acordo com aquilo que você mesmo determinou sendo para ser importante ou não. Mas tem uma área nessa casa psíquica que nós elegemos como um porão, onde nós fazemos questão de guardar tudo aquilo que nós não queremos que ninguém veja e que nós mesmos não queremos ter acesso a isso de qualquer maneira. E além disso, dentro do porão tem o baú, que nós trancamos aquilo e que muitas vezes nós pegamos a chave do baú e jogamos fora, psicicamente falando, jogamos esse acesso fora, levamos ela mais para o profundo, e que é onde estão as respostas que nós temos que lidar com elas, onde estão nossos monstros, nossos medos, as nossas fobias que estão aí. E qualquer outro processo que não te leve a lidar com isso de maneira positiva, não vai surtir um efeito. E como eu disse, isso mais outros processos terapêuticos para favorecer você a sair dessa condição de depressão, Fundo do poço. de dentro do buraco, e entender que existe um processo que você foi executando e permitindo, às vezes até permitindo dentro de relações interpessoais, chegar nessa condição. E aí, você entendendo que você tem você tem o poder, você tem a capacidade de reverter esse processo e iniciar uma escalada, uma alteração de frequência, uma mudança de comportamento. E isso, como eu disse, é muito complexo, porque se você está no fundo de um poço, vou chutar aqui, 10 metros de profundidade, um dia ele teve 1 centímetro, 10 centímetros, 50 centímetros, 1 metro. É um processo onde você aplicou energia. Você aplicou energia psíquica, porém, o que nós chamamos na física como força contramotriz. Porque existe a força do movimento, a força que faz as coisas produzirem trabalho. Mas existe a força contramotriz. São princípios da física. Mas, trazendo para o psíquico, você imprimiu energia contra você mesmo de maneira com que você foi construindo e permitindo situações, por N motivos que não vamos entrar aqui agora, porque seria muito caso a caso, né? E que fez com que você chegasse até onde você está. Você muitas vezes avalizou a outra pessoa com as palavras dela para te ofender. Você aceitou a opinião do outro, ela fosse validadora da sua própria, domínio próprio, amor Aí próprio. o inconsciente que trabalha nessa parte, praticamente, né? É como se você fosse permitindo que, de alguma maneira, essa energia fosse te empurrando para baixo. Fosse te empurrando para baixo. E aí, no meio desse caminho, existem as compulsividades, que é o fumo, a bebida, a comida, o sexo, as drogas, as compulsividades, porque você vai criando mecanismo de fuga, né? Porque você vai encontrar alento na geladeira, você vai encontrar alento no maço de cigarro, na bebida, na maconha, na cocaína ou em outras drogas, você vai encontrar esse alento que faz com que você supostamente esteja se sentindo bem, mas é o efeito destrutivo da química no seu cérebro te dando uma falsa impressão de que você está bem, mas na verdade você está, vamos dizer assim, cavando buraco, mais apressadamente descendo, porque aí você acaba entrando num processo de parasitismo psíquico. Isso é muito complexo porque está ligado a uma lei de afinidade. Nessa lei de afinidade é o seguinte,
você, dentro das suas predisposições, você vai se ajuntar a pessoas afins. Por exemplo, se eu nunca, eu nem, acho que se você mostrar cocaína para mim, eu não sei o que que é. Mas eu nunca usei drogas. Se alguém chegar para mim e falar assim, Flávio, olha, eu tô aqui com 5 quilos de cocaína, toma para você. Eu vou falar para ele, você fala, eu não quero saber disso. O que eu vou fazer com isso? Não, mas é muito bom, eu não tenho afinidade. Só que isso quer dizer o seguinte, que os caminhos que eu faço, as pessoas que eu lido, o meu dia a dia, sabe quando é que alguém vai me oferecer cocaína? Nunca. Nunca. Porque eu não lido com pessoas que vão ter essa afinidade. Ô Flávio, vamos assaltar um banco? Vamos nos organizar aqui e vamos assaltar o banco? Eu falo, amigo, eu não sei atirar nem com um estilingue. Como que eu vou assaltar um banco? Ou seja, ninguém, dentro dessa perspectiva que eu estou colocando, vai chegar para mim e vai me propor esse negócio, porque pela lei da afinidade. Só que isso não quer dizer que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu não tenha fraqueza, que eu não seja suscetível a ser tentado em áreas fracas da minha vida. Só que a grande sacada desse negócio é que se eu identificar aonde está o meu ponto fraco, aonde eu sou vulnerável, e eu, antes do universo, olhar e identificar isso, se eu tiver conhecimento dos pontos onde eu sou vulnerável e eu tomar as atitudes preventivas, aí vem a humildade dizer, sou fraco, não dou conta, não posso, não suporto. E aí eu buscar o quê? Ajuda. Pedir ajuda especificamente àqueles que possam, ou àquele que pode. Então aí sim, preventivamente, eu saio dessa condição vulnerável de ser fascinado, porque eu vou me colocar naquela condição do indivíduo na caverna, que a luz incidiu sobre ele, ele olhou e falou, nossa, minha condição qual é? E aí eu acho muito interessante, porque fica parecendo que espiritualmente falando, não tem uma saída, né? Emocionalmente falando, não tem uma saída. Eu gosto muito, eu falei no início do nosso trabalho, que eu ia me basear na estrutura do Evangelho. E na estrutura do Evangelho eu encontro que Jesus disse assim, vou para o Pai e não vos deixarei órfão, rogarei para que ele envie o Consolador. Olha, quem precisa de consolo? Todo mundo. Não, quem se identifica sofredor. É, Tem gente que não precisa ser consolado. verdade. Ele não está sofrendo. Eu já lidei com um dependente químico que estava com a boca toda deteriorada de crack. Mas Não estava sim, sofrendo. entendi. Pelo contrário, Verdade. ele muitas vezes, nas nossas conversas, ele falava assim, eu não sou dependente, eu paro o dia que eu quiser parar. Se eu falar que quero parar, eu paro. A maioria faz isso. Quantas pessoas alcoólatras, Verdade. quantos são alcoólatras socialmente falando, que toda sexta-feira, sábado, domingo, toda sexta-feira, sábado, eu tô falando assim, bacaninha, sexta, sábado, domingo, porque tem uns que... É todo dia. Aí você fala, amigo, você é um alcoólatra. Não, eu paro a hora que eu quiser. Fala, então para. 1 ano. Assuma essa condição de parar 1 ano. Não para. Esse precisa de consolo. Uma pessoa que fuma 2 maços de cigarro. Uma pessoa que levanta de noite, de madrugada, para fumar. Que levanta de manhã, a primeira coisa que ele faz é acender um cigarro. Ele precisa de consolo? Ele não tem noção. Não tem noção. Ele está, como eu disse, lá na caverna, fechadinha, dentro dessa realidade. Por isso que lá, quando eu falei sobre o ocultismo, que faz essa condição de aprisionamento da pessoa, isso é ocultismo. Isso que eu estou descrevendo aqui é uma forma de massivamente tornar o ser humano escravo de um processo. E isso é tão complicado porque você vê o quanto que as indústrias, no geral, porque tem aquela que vende e tem aquela que trata. Não é verdade? É. Então, é um processo que se você for descortinando ele, você vai falar, meu Deus, esse é o mundo que eu vim parar? É nesse mundo que eu vim parar? É aqui o que eu vim fazer aqui? Só que nós viemos aqui com o propósito de aprendizado, aperfeiçoamento e evolução. Então, esse é o objetivo. É qual você vai para a escola. Você não vai para a escola para passear. O processo de aperfeiçoamento e progressão.
crescimento. Então, tem muitas pessoas que estão alienadas por ferramentas que foram impressas e colocadas em práticas lá na pré-história, vamos dizer assim, porque se entendeu que a energia da população ela é uma energia muito grande, o ser humano tem um poder de criação, você vê todas as construções antigas, você vê uma pirâmide, você vê os templos, você vê a muralha da China, aquilo ali, a energia do trabalho da humanidade destinada para a construção de um objeto, de alguma coisa física. Então, se essa energia ela não for muito bem direcionada, vou reformular. Se essa energia ela for bem direcionada, nós mudamos o mundo. Nós mudamos a política, Sim. Mudamos a religião, mudamos a condição da humanidade como um todo. Mas como ela está fracionada e tudo que você quer dominar, você divide, aí nós temos um monte de religião, um monte de doutrinas, um monte de filosofia, um monte de partido político, um monte de coisa que faz com que nós sejamos fracos, porque nós estamos divididos em pequenos grupos. E pequenos grupos não demandam muita energia. Então, quando você começa a enxergar o panorama total da coisa, você fala, nossa, isso tem uma dimensão impossível de ser vencida. Então, eu quero mudar o mundo? Não. Eu quero mudar a religião? Não quero. Eu quero trazer um partido político ou falar qual partido político é o melhor? De maneira nenhuma. Time de futebol me interessa? De maneira nenhuma. Pão e circo? Do circo eu já estou livre. O pão ainda precisa. Não foi assim que Roma dominou o império? Dava arena e jogava o pão para o povo comer, e todo mundo gritava e festejava. Nós vivemos ainda no pão e no circo. Porém, travestido de outros rótulos, de outras coisas que nós pagamos e pagamos caro para usufruir. Porque a única coisa hoje que não nos tem custo material é o oxigênio, por enquanto. Por enquanto. O resto tudo você vai ver que tem um valor e você paga para usar. E paga bem. E paga muito. Mas você acha que, assim, nos últimos anos, nem sei de quantos anos para cá, a humanidade tem avançado um pouco nessa conquista de conhecimento? Porque, assim, a gente vê muitas revoluções, hoje muitas pessoas não aceitam mais algumas, né, doutrinas ou imposições. Hoje o conhecimento está popularizado. Tem um filme chamado O Nome da Rosa, assisti esse filme há muito tempo, depois pesquisa aí, eu não vou lembrar o nome do autor do filme. Tem um livro, O Nome da Rosa, e tem o filme. Eu assisti o filme. Conta uma história de um mosteiro onde era uma biblioteca e a Igreja Católica tinha um acervo de livros que estavam ali. Tinha um grupo de sacerdotes, padres, e que cuidava daquela estrutura que tinha a biblioteca. E aí começou a acontecer mortes, as pessoas estavam morrendo, aí foi um padre fazer uma intervenção de investigação, porque estavam morrendo, alguns tinham morrido e não sabia do quê. Aí a conclusão que se chegou era que nas folhas dos livros tinha uma substância tóxica, um veneno. E as pessoas que não sabiam, aqueles que pegavam o livro para ler e não sabia que tinha essa proteção, eles molhavam o dedo na saliva, passavam na folha e punha na boca. Aí eles morriam envenenados. Era para proteger o conhecimento. Então esse filme é um clássico que mostra que em um determinado tempo o conhecimento ele era protegido para que ele não fosse popularizado. Você vê que quando ocorreu em 1517, eu creio, o auge da Revolução, da Revolução Protestante, onde Martim Lutero se recorreu aos príncipes alemães e ficou ali protegido por eles, ele pegou uma versão da Bíblia que era em latim e ele traduziu ela para o alemão. Então, até então, todo o conhecimento dos evangelhos, do Pentateuco, estava em latim, e o latim era uma língua estudada por padres dentro das escolas de formação teológica católica romana. Então, não era um conhecimento popularizado. Então, isso mostra que, a partir daí, inclusive na Alemanha, a partir daí, eles começaram a fazer um processo de alfabetização das crianças com a Bíblia escrita em alemão. Justamente para, além da alfabetização, alfabetizar com a Bíblia,
Coisas que os muçulmanos fazem hoje. Uhum. Eles alfabetizam suas crianças com o Alcorão. Tá entendendo? Entendi tudo. Ou seja, controle do conhecimento, porém travestido de algo bom, porque alfabetizar é ótimo, mas alfabetizar com Em o cima do... quê? É. O que você está usando para alfabetizar a criança? O que você está incutindo na mente dela, né? Que tipo de ódio, que tipo de preconceito você está incutindo na mente dela? Então, a libertação desse ocultismo, porque quando falo em ocultismo, fica parecendo que eu estou falando da vela lá na encruzilhada, da galinha preta, do porco, do sacrifício. Esse também, mas esse é o menor. Esse é muito pequeno dentro do contexto maior. Vamos chegar nele hoje? Podemos até Vamos chegar. falar um pouco do pacto, né? E do ritual, Sim, né? senão vai acabar o tempo e nós ficamos ainda... Mas então vamos entender o que podemos entender sobre pacto e ritual O dentro pacto das é um compromisso. Um pacto, você assume um compromisso e você entra dentro de um contexto de que a palavra tem poder. A palavra é a manifestação da ideia. Então, quando eu realizo um pacto, eu estou avalizando tanto psiquicamente quanto materialmente. E se estou fazendo psiquicamente e materialmente, automaticamente eu estou falando espiritualmente. Porque não tem como desmembrar uma coisa da outra. Aí, se o indivíduo já é desencarnado, eu estou tirando a condição material. Então, aí ele não tem como efetivar o pacto. Seria como se o ambiente espiritual, para esse nível de pacto que nós estamos descrevendo, ele não se aplicasse. Então, você tem esse espaço da existência terrena para fazer uma validação desses pactos. Só que o que acontece? Nós estamos vivendo o fim de um processo. Muitas doutrinas, muitas religiões, elas mostram claramente, umas vão dizer apocalipse, outras vão dizer transição de mundo de provas, expiação para mundo regenerado, e outras vão trazer suas filosofias. Mas é muito claro que a humanidade e a natureza estão passando por um processo de colapso. Nós estamos colapsando naturalmente, colapsando psiquicamente, que é o que está acontecendo, e isso tem um reflexo espiritual. Então, muito do que está estruturado são processos antiguíssimos, muito antigos. São validações que aconteceram, vamos dizer assim, ainda quando o Brasil nem era descoberto, e depois, com os colonizadores, essa estrutura ela veio sendo formatada, porque se nós pensamos em ambiente espiritual, se você olhar uma floresta nativa, não tem ninguém lá, você vai encontrar ali uma estrutura espiritual correspondente ao ecossistema que está lá, mas sem a presença do homem. Sem a presença do homem. Então, em algum momento na história, o homem foi inserido nesse ambiente espiritual e como a mente do homem projetada no campo espiritual, ela foi formatando esse ambiente e fazendo associações. Porque, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, purgatório não existe, purgatório existe. Você acredita que o purgatório existe? Não tenho opinião. Se você perguntar para um evangélico, ele vai falar que o purgatório existe. Vai falar que sim, né? O evangélico vai falar que existe purgatório? Acho que não, né? Eu acredito que não. Eu acho que 100% vai dizer que não existe. Mas e se você falar para o evangélico que tem um local espiritual que chama Seio de Abraão? Ah, não, aí sim. Aí ele vai falar que existe. Uhum. Se você falar para um espírita que existe um local aqui que chama Nosso Lar, sim. Ele vai falar que existe? Eu creio que todos eles existem, porque eles são projeção da ideia. Todos eles existem porque eles estão associados à projeção da ideia, e isso vem a questão de pacto. Porque quando você vai na história egípcia antiga, no mundo dos mortos, eles têm muito essa questão da associação da ideia. Ou seja, o monarca, ele não era monarca somente no plano natural, ele era monarca também no plano espiritual. E todos os direitos, todos os benefícios que ele tinha como monarca no plano natural, ele levava para o mundo espiritual. Então você vai ver que quando ele morria, que ele era embalsamado, que tinha todo aquele ritual, todos os seus servos e escravos, ainda em vida, eram sepultados com ele. E entravam ali no mundo espiritual com ele, porque eles iam morrer, é lógico, né?
Com certeza, iam morrer de sede e de fome. Uma morte triste, infeliz, mas essa era a cultura. Então, eles iam entrar no mundo espiritual como escravos daquele monarca. E ele ia encontrar ali toda uma dinâmica dos que foram antecedentes, com seus benefícios, com seus escravos, e isso passa a ter uma dimensão enorme dentro do contexto espiritual. Porque se hoje nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados, de homens encarnados aqui, espiritualmente, será que a gente não poderia multiplicar por 3? Muito, né? Então, estamos falando aí de uma quantidade enorme de espíritos que estão transitando no orbe terrestre, cada um dentro desse contexto de dimensão espiritual, e existe um movimento espiritual incrível, e nós estamos inseridos dentro dele, na nossa correria para a sobrevivência, muitas vezes, ou a grande maioria, sem se aperceber disso, o quanto nós somos influenciados. O quanto nós somos influenciados por pensamentos e ideias. Sim. E na maioria das vezes não são bons. Pelo contrário, são péssimos. Então, tendo essa oportunidade, eu queria fazer uma coisa, que eu acredito na canalização do pensamento. Meu pensamento ele tem a propriedade de propagar no espaço. Assim como esse equipamento aqui, ó, todo mundo usa, ele tem a capacidade de fazer que uma onda eletromagnética propague no espaço, meu cérebro também tem. E a partir do momento que eu tenho a consciência do objeto, suponhamos que você tivesse uma oportunidade, você tivesse entrado num foguete e ido lá na Lua, e lá você desceu com um equipamento, andou na Lua, viu a Lua, andou por lá, entrou no foguete e voltou para trás. A partir desse momento, a sua mente sabe cada centímetro do percurso, conhece as características de todo o processo e tem a capacidade de se projetar no ambiente que você tem o conhecimento dele. Porque se você não tem o conhecimento, é imaginação. Você pode imaginar como é. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas aqui na cidade que conhecem somente aqui, Guaxupé, Guaranésia, Muzambinho, que é a região. Mas suponhamos que essa pessoa foi até Campinas, pegou um avião e foi para os Estados Unidos, chegou lá, foi em Nova York, viu a Estátua da Liberdade, viu tudo aquilo. Mudou totalmente a realidade de percepção de mundo dessa pessoa. A partir desse momento, ela não imagina, ela sabe. É diferente imaginar e saber. Não. São duas coisas diferentes. Então, por que eu quero dizer isso? Porque como eu sei, eu queria dizer que todas as vezes que nós entramos nesse contexto, aquilo que está sendo produzido aqui tem uma projeção eletromagnética dos equipamentos. Tem um microfone, tem uma mesa, tem um amplificador, tem todo um processo de ondas eletromagnéticas que são perfeitamente explicadas pelas leis da física, da eletrônica, digital e analógica, tudo isso perfeitamente demonstrado, mas essas ondas elas se propagam no espaço. E isso quer dizer canalização. E essa canalização, como o objetivo, ela está carregado. Isso está carregado com um propósito. Lembra que eu falei que a fé é uma disposição da mente? Sim. Isso quer dizer que nossa mente está carregado com um propósito. E esse propósito é o vale. É alcançar o fundo do poço. É ir lá onde a mão não alcança, a corda não chega, a religião não vai mais, talvez pela descrença, e talvez por N situações que faz com que o indivíduo não possa ser alcançado por essa ajuda, ou talvez nem queira. Mas eu gosto muito quando Jesus faz a alusão do semeador, e ele o evangelho começa dizendo assim, um semeador saiu a semear. Aí a semente caiu na terra boa, caiu no espinheiro, caiu na pedra, ele vai narrando o processo. Mas interessante que, quando ele fala, o semeador não olhou e falou, isso aqui é pedra, não vou semear. Ah, não, isso aqui é espinho, não vou semear. Ah, não, aqui é terra boa, vou semear. Ele começa dizendo que o semeador saiu a semear, independente de qualquer circunstância. Ele entendeu que a obrigação dele não era escolher o terreno, era semear. Então, eu entendo que a nossa posição não é dizer, eu vou falar para você. Não, para ele eu não vou. Para aquele ali eu não vou. Não, para esse aqui eu vou. Não, é usar essa propulsão da palavra como uma ferramenta de alcance e entender que
Existem forças no universo que, neste momento, estão à disposição, eu poderia dizer que de todos, para o bem. Em qualquer circunstância, não importa em que momento da vida você está, existe uma mão estendida para te alcançar. Talvez você não esteja vendo. Talvez você esteja percebendo que existe alguém que está querendo te abraçar, te acolher, te ajudar, cuidar, te envolver de maneira positiva nesse processo, e você, por fascínio, por influência, pela sua própria condição psíquica, talvez por medo, por ignorância, não vou tentar aqui explicar os porquês, você não está se apercebendo que existe nesse momento uma saída, existe neste momento uma mão amiga estendida, e a única coisa que você tem que fazer é levantar a sua mão, talvez parar de olhar para o chão, levantar a cabeça um pouquinho para o alto, e você vai encontrar a solução inicial do processo, entendendo que Deus não faz mágica. O Evangelho não faz mágica. É processo. Existe um processo de caminhada. Você andou, talvez, 40 anos da sua vida, 45 anos da sua vida, até chegar no ponto em que você está. Então, tem um processo de caminhada. E isso requer sacrifício. Então, quando eu falo de pacto, normalmente vai falar assim, pacto de sangue existe para o mal, existem muitas coisas ruins. Com o passar do tempo, nós vamos entrando nessas questões mais específicas, né? Mas não vou assustar ninguém por enquanto. Não, mas é assim, por exemplo, então, se eu entendi bem, a gente sempre tem que estar com os pensamentos bons. Tentar o máximo sempre, possível. né? É. Mas no dia a dia, nessa correria louca, e há tanta violência, há tanta notícia ruim. Eu, por exemplo, não gosto de notícia ruim, fujo mesmo, né? Mas a gente parece que é triste ver, por exemplo, igual no jornalismo, as notícias são ruins, são as que mais dão visualização, mais ibope, mais comentário, e aí, de repente, começa a acontecer uma coisa atrás da outra, né? Parece que puxa, né? Começou a publicar uma coisa, parece que toda hora, né? E tem pessoas que às vezes estão com a energia tão ruim, que ela está esperando só aquilo Lembra ali, da lei de afinidade? né? Afinidade. Isso, ela Começa a atrair aquilo ela lá. vai atrair aquilo que ela gosta. Ela vai atrair aquilo que é a característica dela. Eu peguei aqui um texto que está em Ezequiel, no capítulo 21, versículo 18. Olha, Ezequiel, o profeta Ezequiel, eu vou fazer uma perspectiva aqui, talvez uns 700 anos antes do nascimento de Jesus. Antes de Jesus. Isso quer dizer que se nós temos 2025 anos, vou pôr mais uns 700, vamos arredondar aqui, nós estamos falando quase 3.000 anos, ele escreveu assim, ó. Eu tirei uma foto, ficou um pouquinho ruim. Tá dizendo, o rei da Babilônia, ele para entre dois caminhos. Ele para na encruzilhada, entre dois caminhos, para consultar os oráculos. Ele sacode as flechas, interroga os ídolos, examina o fígado. Isso há 3.000 anos atrás. Está aqui, tá, em Ezequiel, capítulo 21, versículo 18. Profeta Ezequiel. Aqui está dizendo que ele estava executando um ritual de consulta numa encruzilhada. Aí eu vou, puxa vida, aqui mesmo na nossa cidade eu conheço vários lugares, encruzilhadas, onde eles fazem ritual há 3.000 anos atrás se fazia, o rei da Babilônia. E no último item, para consultar o fígado, para poder ter acesso ao fígado de quem quer que seja, pode ser uma raposa, um cachorro, um gato, seja, ele tem que ter sido sacrificado. Não é verdade? Uhum. Então, aqui está falando de ritual e sacrifício, para se buscar conhecimento. Está entendendo a dimensão da coisa? Aí você fala, não, isso é no passado. Eu posso dar umas voltas por aí e te trazer informações que não é passado. Não, sempre tem. É presente. Todo mundo vê. Isso o que publicamente se é feito e considera isso religião natural para muitos. Mas existe níveis. Quer ver uma coisa? Se eu precisar de uma informação no fórum aqui da cidade,
Eu posso sair daqui agora e ir na recepção, que o recepcionista lá vai me atender? Sim. E vai me receber e vai me dar informação? Não vai? Vai. Vai. Mas e se eu tiver que falar com o juiz? Eu posso sair daqui agora e entrar lá e conversar Não, com o aí juiz? já tem uma... Aí tem um ritual diferente. Então, existem informações que elas são acessíveis de maneira... Eu posso consultar o fígado de uma pomba, ou o fígado de um passarinho, ou o fígado de uma raposa. Mas tem informações que eu tenho que pagar um preço maior para chegar até ela. Assim como que para falar com o juiz, não vai ser tão simples assim. Então, existem acessos de informações que têm preço. E como elas são informações que têm uma importância, entre aspas, para quem precisa dela, porque ela pode abrir uma porta. Lembra que eu falei de conhecimento? São chaves que abrem portas. Então, me é cobrado um preço. E para isso exige comprometimento. Eu tenho que me comprometer através de pacto, porque o pacto é um compromisso. O casamento é um pacto. O noivado é um pacto. Sim. O namoro é um pacto. Porém, o namoro eu posso romper. O noivado eu posso romper. O casamento já é mais complexo. Principalmente que quando eu faço o pacto do casamento, aquele juramento bonito que se faz lá na frente do sacerdote, e através daquele pacto eu vou estabelecer um pacto mais complexo. Sabe qual é? Um filho. Que é um pacto de sangue. Um filho é um pacto de sangue. Você está doando seu sangue, o seu marido doou o sangue dele para gerar um terceiro. Então é um pacto de sangue. Aí já não dá mais para o juiz entrar e falar: a partir de hoje você não é mãe. Ou a partir de hoje você não é pai. Você pode até achar que não é, dizer que não é, mas espiritualmente o pacto está firmado e você é responsável por esse ser que você comprometeu e trouxe ao mundo. Você é responsável por ele. Você fez um pacto. Está entendendo a dimensão da coisa? Só que esse entendimento, e uma coisa que eu acho muito interessante, porque quando a gente fala de ocultismo, essa coisa, diabo, né? O diabo aparece logo do primeiro da fila. O diabo vem, as coisas vão e vem de Satanás, vem não sei o quê, aquela coisa toda. E nós temos essa caricatura desse ser monstruoso, o dragão, a antiga serpente com chifre, com não sei o quê, saindo fogo pela boca. Mas, de fato, ele é um ser extremamente inteligente, com um magnetismo pessoal assim, impossível de se descrever para nós que somos ser carnal na condição que estamos. E ele faz todo o projeto que ele desenvolve na humanidade desde o início se baseia nas regras e que não foi ele que criou. Foi Deus que criou. Então, ele joga com a regra. Ele joga com a lei. Por isso é que ele consegue fazer com que as coisas estejam na condição que está. Porque as regras que ele aplica, não foi ele que criou. As regras estão estabelecidas por Deus, que é o Criador de todas as coisas, e dentro desse ambiente, ele utiliza as regras que Deus criou para imprimir o seu projeto. E aí você vê que existe um texto bíblico que fala assim: meu povo perece porque falta conhecimento. Se nós soubéssemos usar as regras também, seria mais ou menos igual ir diante de um juiz e você, conhecedor da lei, saberia se a lei está sendo aplicada ou não e poderia reivindicar o seu direito como cidadão que a lei fosse aplicada. E se você for ver os problemas que nós estamos vivendo hoje enquanto nação, é porque as leis não estão sendo aplicadas. Porque se as leis fossem aplicadas, a história seria completamente outra. Lembra que eu falei de que o ser humano, o coletivo, ela tem um grande poder? Sim. E que esse poder se traveste no poder de Deus para eleger a voz de Deus, o povo, a voz de Deus, essa coisa toda por aí, que é uma falácia, mentira. Justamente porque nós não utilizamos o conhecimento e a capacidade que nós temos de interagir nessas três dimensões, na psíquica, na física e na espiritual. Nós temos essa capacidade nata que Deus nos deu de desenvolver do campo das ideias para o campo físico, do campo psíquico para o campo das ideias,
e projetar isso no campo espiritual e parar de construir umbral, parar de construir purgatório, parar de construir vale de suicida e construir coisas boas. Construir coisas que realmente vão justificar nosso projeto do futuro como existência de seres espirituais. E essa regeneração, lá na última frase de Apocalipse, eis que vejo novos céus e novas terras, nova terra, porque as velhas coisas já não existem mais. Não é um fim por si, é um recomeço. Renovação. É uma renovação, uma continuidade. E isso tem que ser lá? Por que não pode ser aqui? Por que eu não posso aplicar toda essa dinâmica de reestruturação, minha reestruturação? Porque a partir do momento que eu entendo esses princípios, e um princípio muito importante que eu vivo, o respeito. O respeito. Respeito já é o principal para ti. Não precisa ter amor. Tendo respeito, pronto, né? Se um homem e uma mulher dentro de casa se respeitarem, O negócio já vai funcionar. Verdade, não, mas toda a sociedade toda, né? Sim. Respeito já muda muito, né? O pessoal sempre está pedindo, sempre está falando, Respeito. mas é o respeito. Mas isso está dentro da própria formação, né? Da própria educação, da própria formação. E isso tem mostrado o quanto que a humanidade está colapsando em princípios básicos do relacionamento interpessoal. Porque a partir do momento que eu não respeito o espaço do outro, o outro vai respeitar meu espaço. Então nós vamos entrar em conflito. Os conflitos. Tá. Eu acho que a gente está caminhando para o final. Eu queria fazer uma alusão a uma coisa que eu acho muito bacana. Como eu tenho uma formação na área de biologia, de ciências biológicas, tem um instrumento, um equipamento que chama microscópio. E esse microscópio ele é muito útil porque ele tem, além da mecânica, ele tem a óptica, que permite que você pegue um objeto pequeno, uma célula, um objeto pequeno, e coloque numa lâmina de vidro, uma lamínula, numa base, e ali você incide uma lente objetiva e uma lente ocular. Ocular você vai colocar seus olhos, vai olhar ali, tem uma fonte de luz no condensador, que vai fazer com que você enxergue aquele objeto que está na lâmina. Então tem uma matemática nisso. Quando você olha na ocular, basicamente está dizendo assim, lá está escrito assim, 10 aumentos. Para 10 aumentos. Quando você pega objetivo é porque está no objeto. É aquela que vai ficar lá pertinho do objeto, seja ele qual for. Lá está, por exemplo, 4 aumentos. No microscópio convencional, no canhão, você tem 4 objetivos. Você tem uma de 4, uma de 10, uma de 40, uma de 100. Então, aqui, perto dos olhos na ocular, eu tenho 2 de 10. Então, se eu coloquei lá alguma coisa, pegar os 10 aumentos da minha ocular, mais o 4 da objetiva, isso quer dizer que eu estou aumentando aquele objeto 40 vezes. Então, com o olho nu, eu tenho uma visão, com essa conjuntura, né, eu tenho 40 vezes mais. Nossa, você já imaginou? Eu pegar alguma coisa que com o olho nu eu vejo um tamanho e pôr no instrumento e ver ele 40 vezes maior? Maravilha! Olha o quanto que eu posso ter uma percepção totalmente diferente daquele objeto, seja ele o que for. Agora, se eu colocar a objetiva de 10 e pegar com a ocular de 10, eu passo a ter um aumento de 100. Nossa, eu estava vendo 40 vezes mais. Agora eu estou enxergando 100 vezes mais. Que maravilha para mim poder fazer minha pesquisa, para mim poder analisar isso daqui. Aumentou 100 vezes mais em relação àquilo que eu veria com o olho nu. Progredindo. E se eu pegar a de 40, então eu estou pegando 10 vezes 40, eu aumentei o objeto 400 vezes. 400 vezes. Olha, eu chegava com 40, agora eu passei a enxergar com 100, agora eu estou chegando com 400 vezes. E, por fim, se eu colocar a de 100 aumento, 10 vezes 100, 1000, eu estou enxergando o objeto 1000 vezes mais do que aquilo que eu enxergaria com o olho nu. Qual o objetivo dessa comparação? É que tem pessoas que tecem a sua crítica com aquilo que ele enxerga com o olho nu. Ele faz toda a sua pesquisa, define todas as suas teses, apresenta sua definição baseada naquilo que ele enxerga com o olho nu. Tem alguns outros que vão enxergar 40 vezes,
E vão apresentar a sua verdade e vão transformar a sua verdade relativa em absoluta baseado naquilo que ele conseguiu interpretar, porque o conhecimento que ele recebeu numa faculdade, numa escola técnica, ou num vídeo que ele assistiu, ou seja lá onde for, permitiu que ele tivesse uma visão mais ampliada 40 vezes daquilo que o outro, com o olho nu, definiu como verdade. E assim, progressivamente, as pessoas vão tendo seus preconceitos baseado no conhecimento que ele adquire num determinado nível, mas ele está limitado à capacidade da percepção humana, que é sempre relativa. Relativa. Eu não posso tornar algo absoluto baseado na minha interpretação relativa. Eu não posso pegar minha doutrina, minha religião, minha filosofia, minha política, meu time e torná-lo absoluto, porque isso é pessoal, isso é relativo à minha percepção do todo. E é aí que muitas vezes a humanidade entra em conflito e muitas vezes as pessoas não são enxergadas dentro das suas limitações, das suas dificuldades e não são ajudadas porque você passa a não enxergá-las. Elas passam a não ser um objeto de observação para você. Você não enxerga mais ninguém. Você só enxerga aquilo que te interessa. Então, muitas vezes, você vai estar trabalhando no seu ambiente ali de trabalho e tem alguém do seu lado pedindo socorro. Mas você não enxerga, porque você estabeleceu um limite absoluto da sua percepção. Às vezes um vizinho, um amigo, um parente, um irmão, uma mãe, aí de repente, fulano de tal não está mais. Ninguém viu, ninguém percebeu. Quantas vezes aquela pessoa deve ter pedido socorro, mas ninguém a enxergou, porque na sua percepção absoluta da verdade, ela só enxerga aquilo e aqueles que ele interessa. E na maioria das vezes, o seu próprio umbigo. Egoisticamente falando, ele só se enxerga. Ele não enxerga o outro, ele não consegue ter essa percepção da necessidade do outro. Aí ele tem sua música, seu time, sua religião, sua filosofia, tudo dele, mas ele não se vê como parte do todo dentro desse contexto de humanidade. E como eu disse, muitas vezes a energia positiva que você vai receber com um bom dia de manhã é muito maior do que toda a energia que você vai manipular durante todo o seu dia. Um sorriso, um bom dia, uma gentileza, pode passar por favor. Coisas simples, coisas que fazem com que você estabeleça. Eu creio, para finalizar, uma vez eu fiquei 1 ano e meio numa igreja. Domingo, sentava, ia para casa. Sentava e ia para casa. 1 ano e meio, observando, aprendendo. Aí, passado 1 ano e meio, eu deixei de ir, porque encerrou o que eu precisava fazer. Aí, encontrei com uma pessoa na rua, a pessoa olhou para mim e falou assim, parece que eu te conheço de algum lugar. Aí eu olhei para ela e falei assim, é mesmo, você me conhece. Nós sentamos juntos na igreja durante 1 ano e meio, todo domingo. Nós somos colegas de igreja. Durante 1 ano e meio, eu sentei do seu lado todo domingo. E você não sabe meu nome? E agora está dizendo para mim que eu acho que eu te conheço. Ou seja, em nenhum momento ela me enxergou. Em nenhum momento eu estive do lado dela. Dentro de um ambiente de quê? De comunhão. E imagina nos ambientes que não são de comunhão, que são de competição. Aí ninguém enxerga ninguém. Certo? Certíssimo. Sigamos Nossa, e prossigamos. gente. Um papo assim, muito cabeça, né, pessoal? Muito cabeça, mas de muito conhecimento. E eu queria agradecer de novo aí sua presença, Flávio. Eu que agradeço. E nos Me próximos perdoe nós alguma vamos coisa. continuar com esse assunto. Quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode estar mandando para a gente aqui, porque é um assunto, vocês viram aí, é longo, mas que vale a pena. Vale a pena. Para quem quer se conhecer, para quem está buscando se conhecer, né, Flávio? Sim. É a melhor coisa que tem a gente ouvir e saber como a gente tem que agir. E isso né? vai desencadear coisas por aí. Se Deus Porque quiser. lembra que eu te falei de canalização? Aham. Isso é como a água do lago paradinho, você pega uma pedrinha, joga, gera ondas. E as ondas vão propagando. Vamos falar na próxima entrevista sobre canalização, sobre o pensamento positivo, As né? ondas. As ondas, isso. As ondas do bem. Então, até a próxima. Sim.